É muito bom bater papo. E que seria de mim sem ter alguém para zoar? Faz parte do processo. Ah, não, mas a gente tem... Por isso, quando você falou papo amistoso, não sei não. Sempre foi amistoso a gente aqui. faz Você nunca... Não, mas sabe o que acontece, Maria? Você lembra, na época do rádio você vinha, não vinha? Sim. O programa do rádio, o Leozão também veio. Sim. Chamava Super Debate. E a palavra debate gerava nas pessoas do rádio a expectativa de que a gente ia... Quebrar o pau. Quebrar o pau, exatamente. E não era, né? Porque era mais bate-papo. Era. A minha tendência é essa, assim, eu acho que é muito de personalidade. Apaziguar. Eu não dou muito conta de ficar batendo boca, não. Dá preguiça, cara. Mas fazer pensar é bom. Sim, fazer refletir, mas respeitosamente. Sim. Isso. Né? Porque eu acho que tem gente que antagoniza por antagonizar, porque prazer, quer criar o clima. Aí também vai do temperamento, né? Se for um sanguíneo, vai gostar de brigar mesmo. Então meu temperamento é trabalhado pelo espírito, filho, porque eu já Mas você é colérico, você não é sanguíneo. Sei lá o que eu sou. Vou fazer o Tia Larraí tá vivo ainda? Deve estar, né? Vou mandar uma carta pro Tia. Foi ele que escreveu, né, os temperamentos, né? Porque eu não sei, eu acho que isso é mesmo o espírito trabalhando na gente. Com certeza. Você é mais maduro também. Temperamento. A maturidade vai chegando. Você amadureceu, aquela fase. Controlados, né? Aquela fase de impulsividade já passou. Sim, agora eu tô tranquilo. Hoje tá assim, não, deixa, tá relevando. Não, mas sabe, aquela frase, eu já vi várias versões dessa frase, né? Mas eu prefiro ter paz do que ter razão. É isso mesmo. Sim. Tem hora que você fica assim. Mas você faz a importância de ser feliz, meu amigo. Mas aqui no programa é interessante porque responsa, né? O pastor Márcio confia na gente. Confia. Né? O Leozão, que já teve programa aqui, sabe que o pastor Márcio, se ele não está vendo ao vivo, ele vê. Claro. Então, assim, raramente eu tenho que fazer uma interferência aqui no programa de correção. É muito raro. Só quando solta uma pérola assim, daquelas mesmo, que aí com jeitinho também eu não antagonizo, não. Jeito do Cássio, né? Tem que dar um jeitinho, né? Agora, via de regra, às vezes falam coisas com as quais eu não concordo. Mas não que o que a pessoa falou é heresia. Apenas um posicionamento diferente do meu. Aí eu vou ficar, eu não concordo. Tem que concordar com tudo, não. O corpo de Cristo é assim, né, gente? Sim, poxa, graças a Deus, né? É igual estilo musical. Pô, são tantos os estilos, sabe? Você tem igreja que gosta de um estilo mais pentecostal, aquele mais Cassiane. Claro. Né? Tem igreja que gosta mais... Do Inário. Do Inário? Do Inário. Que sumiram já há muito tempo, né? Sumiram? Vai na Presbiteriana pra você ver. Tem nome. Presbiteriana continua. Só foi a primeira. Não, cara. Oitava? Outro dia eu falei, na oitava. Primeiro foi no culto de seminário, né? Tá. Mas na primeira canta, Não canta, claro. Lá onde meu filho tá liderando, lá e no tem Água muitos Limpa. hinos bonitos que não deveria ter saído. Inclusive, o André pegou muitos deles e naquela coletânea dele, né? Dos hinos que ele pegou antigos e deu uma repaginada, mas ficou muito bom. Mas sabe, eu acho que a questão dos hinos, eu sei, o Mariel não sei se tem uma história dentro da Igreja Cristã Evangélica. O Leozão eu sei que é pré-história. Pré-história eu sei, cheguei depois de você. Nasci na Metodista Central. Meu pai era diácono lá. Tem uma história. Então sabe. Porque a história dos hinos... Depois presbiteriana, que era ainda lá na Floresta. Aí, ó. Você foi na Tamogi? Gente, tem raízes. Essa daí... Essa tem raízes, hein? Mas assim, você pega os hinos mesmo, na presbiteriana era muito legal isso. E só o pessoal de casa entender, nós três somos da Lagoinha, mas temos um carinho profundo pela igreja presbiteriana, pela igreja metodista, porque são igrejas irmãs, são nossas raízes, né, amigo? Exato, exatamente. Nós éramos, né, servimos a Deus na presbiteriana, servimos a Deus hoje na Lagoinha, né, mas temos essa parceria. Agora, eu lembro do Inário, gente, a questão do hino é muito interessante, a história dos hinos. Tem caldo, como diz o povo. Isso, tem consistência. Tem consistência, tem uma história. Você não tirou uma música assim do nada. Tem uma história para contar ali. É isso que faz diferença. É porque tem umas músicas hoje evangélicas que... Pelo amor de Deus, amigo. Umas que você não pode nem cantar, porque é meio complicado. Né? Mas não tem um fundo me quebra teológico. todo e me refaz. Não tem uma teologia que... A música não tem um sustento teológico. Bíblico, por exemplo, dizer bíblico. Está fora da palavra. E às vezes a pessoa fica só no ritmo, só na melodia, só na harmonia. Às vezes nem na harmonia preocupa, né? E pega letras sofríveis, rimas pobres, né? Não é muito devagar. Eu confesso que eu tenho saudade dos hinos. O pastor André fez isso. O Fernandinho, final de algumas músicas, ele coloca. Sim, coloca. Eu acho que é resgate. A gente tem uma história. A gente não pode abrir mão dessa tradição. Não.
Às vezes a pessoa pensa assim, é porque a tradição é ruim, né? Não. Bom, gente, nós estamos batendo papo aqui, mas a gente tem que também trabalhar as matérias que foram selecionadas e vamos aproveitar, né, que a nossa querida psicóloga está aqui. Isso. E temos um psicanalista, então. Não. Aqui eu sou com o pastor. Tá. Eu só vou ouvir os dois falando aqui agora. Mostra a matéria sobre o trauma psicológico. Coloca aí, né, para o Leozão e a Maria. A imagem da internet, achei sensacional essa imagem. Quem ficou de castigo quando era criança, porque desobedeceu os pais, hoje sofre de um trauma psicológico muito raro, chamado educação. Eu gosto da ironia bem colocada. Ali foi. Né? Então, assim, tem muita gente traumatizada hoje, porque esse trauma chama educação. Eu mesmo, nossa. Porque os pais foram severos. Graças a Deus pelos pais severos, graças né? a Deus. E é trauma? Você acha que é trauma? Eu não penso que é trauma, eu acho que a coisa é explicado. Na minha casa é o seguinte, olha, tem horário do almoço, tá bom? Se chegar depois do horário, só no jantar. Né? Você não vai comer. Então, eu lembro que eu cheguei um dia fora do horário e meu pai estava onde? Jogando bola, então come bola. Né? Que já passou do horário, né? Agora, na minha casa tinha uma coisa muito interessante, que era a questão do todo mundo à mesa, que hoje não tem mais, né? A mesa era um negócio muito interessante. Porque a gente tinha que estar todo mundo à mesa. E meu pai sentava na ponta. Uma questão, né? Não sei se é da sua época. Sim. Certamente que era, né? Que você que me ensinou. Né? Isso é quase bullying. Isso é quase bullying. Então, a questão da mesa, uma coisa que eu não vejo hoje em dia, é a questão da honra. É honra. O melhor pedaço é do meu pai. Sim, o melhor bife. É do meu pai, entendeu? Mas que é? E tinha que ser o meu pai chegar para todo mundo almoçar. Então, é uma questão de honra que não tem mais hoje. Não podia sentar sem camisa na mesa. Isso mesmo, de chapéu nem pensar, né? Lá em campo de comer de colher, não. Quem come colher é guloso, é só quando era sopa. Olha, de garfo. Então, era um negócio assim, né? E outra coisa, a sobremesa só depois que todo mundo acabasse de almoçar. Sim. Paciência, você tinha que esperar. Eu tinha uma irmã que era lenta, meu Deus. Você ficava muito. Não acaba rápido. Desenvolvi na paciência. Então, meu pai explicava, olha, se não fizer, vai ter consequência. Então, eu acho que não era questão de espancar, explicava e tinha uma consequência. Eu não fiquei traumatizado, saudável. Isso é quase normal, né? Quase. Porque eu digo que eu for normal, eu estou no céu. Agora, é interessante notar que é assim que nosso Deus trabalha conosco. Sempre. Né? Ele nos disciplina e ainda fala, o pai que ama disciplina, né? Então, ele é um melhor modelo de pai para nós. Então, mas os pais estão querendo ser amigo hoje, né? E perde o respeito. É verdade. O negócio é o seguinte, ó, você me respeita. Tem que ser... Amar você vai amar mesmo. É importante ter bom relacionamento, mas entender que, por exemplo, a mãe ser amiga. Não, ela é educadora. Não. Ela pode ter um bom relacionamento com os filhos, mas ela não pode perder. Não pode. Mas hoje em dia a mãe quer ser amigo, o pai quer ser amigo. Eu acho que isso no macro, pensando na sociedade no geral, no Brasil, que a gente está vivendo agora, 2019, é consequência de um clamor da sociedade, da maioria da sociedade, por referências também no nível macro, familiar, mas também líderes, homens e mulheres que estejam nos cargos públicos, que sejam autoridade, que sejam corretos moralmente, onde o bem vai ser premiado e o mal vai ser punido. É isso daí. Porque o que estava acontecendo na nossa sociedade era isso. Organizações ficavam defendendo criminosos e punindo as vítimas. E essas questões de caráter, eu me pergunto, onde estava o pai e a mãe dessa pessoa? Exatamente. Interessante, né? Todo que o menino faz, quem que é seu pai? Quem que é o seu pai? A pergunta era a referência. Você é da família de quem? O pai tinha que responder, eu digo. E na escola era assim, também. Ai de você se fizer uma coisa errada. É isso aí. Seu pai chegava assim, você fez isso, mas né, você entrava na linha. Entrava. Hoje em dia o pai vai lá brigar com a escola. Vai. Não, meu filhinho... Não, meu filhinho eu lembro quando eu trabalhei no colégio cristão, que era, né, da igreja, teve um dia, foi muito interessante, picharam um banheiro masculino lá do colégio. Você foi até capelão, né? Fui lá, 4 anos. Não sei se foi na sua época, se foi o Bruno que era o capelão, ou o Charlão. Agora eu não lembro quem era o capelão. Sei que aconteceu isso e descobriram quem foi o menino, o adolescente. Aí, rapaz, a mãe veio, era o diretor, veio conversar comigo. Falou assim, professor Cássio, pastor Cássio, eu quero que meu filho limpe... Eu lembro. Você lembra dessa história?
Aí a gente pediu para ser no sábado para que ele não fosse exposto. Exposto. Não, mas ficou eu, a mãe e ele limpando. Levou thinner e tudo. Ela falou assim, você vai limpar, para você nunca se aprender que isso está errado. Então, é interessante. Ainda, graças a Deus, hoje há mães e pais que traumatizam os filhos com a educação. Justamente, eu lembro uma vez que eu ia lá no Colégio Cristão, pegou um tênis. A gente foi falar com a... Não, meu filho, não faz isso não. Meu filho, não, rapaz, arrumou um fuzuê com a gente. Está acusando levemente. Isso, aí uma casinha de caboclo e caiu. Aí a mãe chegou, aí ela chegou, não teve jeito mais, não acredito. É isso mesmo. Você fez isso? Como assim? Eu anjinho. Como assim? Qualquer tênis que você pediu, eu te dou, mas a questão era outra, né? O tênis ali era só uma pontinha, tá dizendo, ó, tem uma coisa por trás aí, ué. Era um alerta. Ué. Com certeza. Mas a mãe falou assim, agora, as pessoas saíram do autoritarismo, elas se perderam, né? Saiu do autoritarismo e foi para a permissividade, assim, sem... equilíbrio, né? Justamente. Não acharam o equilíbrio de autoridade. De autoridade. Que não é... Inclusive, a figura de autoridade, ela não precisa gritar. Não. Você já viu... Precisa. Né? É reconhecido. Precisa, exatamente. É reconhecido. Só meu pai chegava, meu pai só olhava, a casa já arrumava. É verdade. Já arrumava. Não tinha esse negócio de... Mas quando o pai é permissivo, a mãe é permissiva, ele tem que pensar e falar assim... Agora, existe uma culpa por trás também, a gente sabe disso. Compensar alguma coisa aí. Está compensando alguma coisa. Hoje, principalmente já há alguns anos, as mães que tiveram que sair para trabalhar. Né? Tem aí, mas eu ainda chego, vou brigar com meu filho, porque ele não fez, né? Vai. Então, é para compensar também. Não, mas depois isso fica caro. Muito. Né? Esse negócio, você ama o papai? Não, papai, você ama. E a gente nota claramente filhos criados por mães, né? E os que não foram. Né? Não vou dizer pai, mas mãe, gente. Ela é educadora. Do filho, não. Sabe? O pai não tem que ficar pedindo amor. O pai o filho tem que respeitar o pai. Eu não quero seu amor, eu quero seu respeito. E pronto. Você entende? É por aí. Sabe, a gente está vivendo uma sociedade muito de mimimi mesmo, sabe? De muito mimimi, casquinha de ferida. Sabe? Não, e aí vai criando... Vai pro mundo e o mundo lá fora... Não dá colo, não. Não dá e vai criando monstrinhos, né? Os ditadores mesmo, ainda crianças de 4, 5 anos mandando mesmo dentro da casa. Lá em casa... Não, igual quando você vai para a escola, volta, que é meu universo, né? Escola, vivo dentro de escola. Gente, tem aluno que chega para você, comigo é uma vez só, né? Nem meu pai manda nem mim, eu falo, mas eu não sou seu pai e eu vou mandar. Porque isso é muito comum dos meninos. Né? E é engraçado porque... E reconhecer a figura de autoridade do professor naquele espaço. Exato. Ali não é a casa dele, ali é a escola. Mas a transferência da casa para lá, né? Gente, vamos lá, mais um print para a Maria e o Leozão conversarem com a gente aqui. Vamos lá? Se você se lembra disso... Não vamos falar da marca não, tá? Uma sandália, uma colher de pau, uma cinta e uma vara de... Acho que é marmelo aquilo ali. Você aprendeu a tabuada, não falava palavrão, respeitava os mais velhos e provavelmente hoje é um bom cidadão. Eu adorei. Aprendi tabuada. Eu posso falar, sabe, eu até brinco aqui, mas eu posso falar que meu crime prescreveu, tá? Desses aí eu não usei, eu usei só o último lá. Eu usei o último lá. Eu usei o primeiro. Era de pano, ela não era, né? De pano? De pano. Eu já, quando eu tive as minhas filhas, já estava na psicologia, né? Então, fui uma mãe um pouco diferente. Então, a sandália era um condicionamento. Eu não usei muito, assim. Não. Era 1, 2, 3, aí usava. Mas como já estava condicionada, eu nem chegava no 3. Mas era uma sandália vermelha, que ficava bem pendurada. Lá em casa, a vara de marmelo. A varinha. A varinha. Mas tiraram a moral cívica também, né? Já. Aí, ó. É o SPB, moral cívica. Mas sabe que isso é interessante, que eu fico pensando nos pais de hoje. Os pais cristãos que querem corrigir os filhos têm um problema sério, porque tem uma questão de legislação, de judiciário. Por causa da lei do menino Bernardo, lei da palmada e tudo, porque há denúncias. Eu fico pensando como é que é difícil hoje. Eu vi um caso, o pai falou assim, aqui, amiga, eu que dou comida. Aqui quem dá comida sou eu, o guarda chegou lá. Quem dá comida sou eu, então leva. Mas essas denúncias geralmente são quando tem espancamento. Espancamentos. Inclusive a palavra também sinaliza para nós, não é para espancar. Não ensina. Fustiga seu filho com a vara,
Mas não é para espancar, para machucar. Mas o pessoal fala em vara, acho que o pessoal tem um conceito de espancamento. A vara é como disciplina. 3 varadinhas daquela. E de preferência no bumbum. Claro. Agora, algo que também meus pais nos ensinaram é levar um coração contrito. Isso. Né? Porque não adianta só bater. O bater, você interdita uma situação, mas você não gera na criança a responsabilidade pelo ato e o perdão. Nervoso, né, Maria? Com raiva. Com a ira, né? Ele não recebe disciplina. Aí vira violência mesmo. Vira mesmo. Lá em casa era assim, meus filhos todos são adultos, por isso que eu digo meu crime já prescreveu, então não posso ser preso. Mas era assim, havia a ordem, eles sabiam dos padrões, e na transgressão tinha, né, como a lei do país. Quebrou o limite. Assim. Você transgride, você tem que pagar pelo que você transgrediu. Mas eu às vezes a transgressão era assim, para provocar, às vezes era... para testar o limite. Aí o sangue subia. Aí eu falava, mas nunca encostava a mão, nervoso, sob a tensão do momento. Ó, são meio-dia, então tá. 3 da tarde a gente conversa. O que é isso? É tortura? Não é tortura. É para eu voltar ao normal, para eu fazer a coisa consciente. Até porque se eu fosse me arrepender, eu nem faria. Via de regra, eu não arrependia, não. Agora, a criança, ela nunca deve apanhar por inabilidade, né? Não, nunca. Claro. Às vezes a gente vê pais assim, o menino entornou, quebrou, né? Mas às vezes o brinquedo lá tá a faixa etária 4 anos, aí dá para a criança um brinquedo que a faixa etária é 10, ele vai quebrar mesmo. Vai. Eu não sei se foi Piaget, eu acho que foi Piaget, Maia, que aí falando com a psicóloga aqui, porque ele falava que também tem muito disso, às vezes é o valor econômico, então quebrou um vaso caro, aí o pai vai bater. Quebrou um vaso caro sem querer, o pai bate. Quebrou o copo barato por querer, o pai não bate porque o copo é mais barato. Não é aí. Não. A questão tem que ver a intenção. Se houve intenção, houve dolo. Isso. Né? Aí sim merece correção. E a questão da inabilidade. O Senhor, ele puniu Adão na mentira, né, e na desobediência. A criança é a mesma coisa. Sim. Né? Se não há mentira e não há desobediência, não há mentira... todo o resto pode ser conversado. Pode. E é normal. Porque... E está dentro da... Agora, detalhe, só existe desobediência se tiver regra antes. Tem que ser porque clara. Tem pai que não coloca regra. O menino está desobedecendo em quê? Vai ter que adivinhar. Vai ter que adivinhar. Né? Então tem que ter a regra antes. Aí... Mas vem cá, onde não tem lei, meu amigo, não tem pecado. Vamos teologizar um pouquinho. Mas no caso, por exemplo, da tomada... de energia elétrica, que é muito clássica essa cena da criança pequenininha, querendo enfiar o dedo. E ela ainda olha para você para saber se pode. Né? Vocês concordam? Porque tem alternativas. O pai, tem várias alternativas, mas 2. Né? O pai dá um tapinha na mão dizendo não pode, ou deixa o menino enfiar, toma um choque para nunca mais enfiar. O que vocês pensam? Eu acho que tem que orientá-lo. Agora, tem criança que não está na fase ainda da exploração. Da exploração. Tem que saber isso também. Aí depende da idade. Mas, de qualquer maneira, é o não. E se insistir, interditar, tirando do lugar. Não é para bater, não. É isso aí. Porque tem pais que fazem... Coloca a mão mesmo. Coloca aí que você vai. E aí não dá. Isso é psicologia. Isso é psicologia ao contrário, né? E não é legal. Tinha um colega meu que os filhos, ele deixou um quadro, rabiscar é só aqui. Sim. A casa dele, ninguém riscava a parede. Sim, lá em casa também eu fiz com as meninas. Fez um quadro assim, rabiscar é só nesse espaço. Mas você já viu que muro, tem gente que faz pichador, picha só aqui? Os pichador não obedecem nada. O Winnicott traz isso, né? A criança precisa de regra, de limite, de espaço. Ele precisa de espaço para bagunçar também. Isso, justamente. Criado no apartamento aí não pode tocar em nada. Não, é estresse, amiga. E vai subindo, né? Não tem árvore, aí sobe pelo teto, você encontra o menino em cima do muro. Eu já vi menino subir na parede, os caras são ninja, rapaz, igual Homem-Aranha. Bom, a música tá subindo, quer dizer que a gente tem que ir pro intervalo, mas logo a gente volta com mais bate-papo aqui da Rede Super. Estamos conversando aqui com a pastora Maria César, o pastor Leozão. Leozão de quê? É Leônidas Francisco. Leônidas Francisco, que nome chega. Louco, meu. Leônidas Francisco. Isso é nome de guerreiro espartano. Espartanos, 300 ali. Ele era o líder, né, o Leão? Era o líder. Eita, ferrou. Já pensou? A responsa? Tinha um coronel também, Leônidas Pires.
aqui do Brasil. Bom, estou aqui com o Leozão e a Maria. E a gente estava falando que nós três, né, tivemos, né, parte da nossa trajetória e privilégio de sermos da igreja presbiteriana. Né? E achei que você ia falar da vara. Também. Da vara? Achei que você ia falar. Continuar o último assunto. Eu achei que estava continuidade ali. Não há nenhuma relação entre presbiteriano e vara, por favor. Não há. Mas estou lembrando, porque uma das coisas que eu gostava muito na igreja presbiteriana, a gente tem na Lagoinha, né? Até o Robinho que cuida do coral. Coral. Né? Eu gostava muito do coral no presbiteriano. Já cantei no coral. Já cantou, Leozão? Você é baixo? Baixo. Baixo. Louco, hein? Daqueles que... Mas tinha um hino que eu lembro que o coral da primeira presbiteriana cantava, que era muito lindo, que falava assim: mesmo que na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão, onde a chuva cessar, haverá o sol. É lindo, andai pela chuva, andai pelo vento. Falava aquele texto de Jesus, né? Na tempestade, o barco na tempestade, Jesus... né? Agora, o texto eu lembro, agora essa música não é meu tempo ainda não, eu fui bem posterior. Que isso, Leozão? A música é nova, cara. O texto eu lembro que é bíblico. Ele escreveu o rascunho do Castelo Forte do Lutero e fica zoando comigo. Mas essa questão da tempestade... A nossa vida, a gente passa por tempestades... Faz parte. Não meteorológicas, de cotidiano. Não, sim, faz parte. Faz parte. É gostoso, agora, né? a questão é as tempestades que nós provocamos, né? Essas Porque a Bíblia fala muito claro, quando Deus te manda para o deserto, é uma coisa. Quando você vai por conta própria, é outra coisa, amigo. Sim. Porque tem gente que vai para o deserto por conta própria. Sim. Ele procura o deserto, Deus, então vai. Não, e ainda deserto tem que lembrar que é 40 dias. O pessoal quer ficar 40 anos. Né? Eles ficaram 40 anos por desobediência. Né? Por murmuração, Aliás, nem entrar na terra, olha só. É interessante porque o que o Léo falou aqui do deserto, né? O texto fala que Jesus, quando foi levado pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito. Exatamente. Interessante. Porque tem gente que vai pro deserto por conta própria. Vai, igual Mas o que falou. é masoquismo? O que é isso? Não, é a força própria, não quer escutar, acha que vai dar conta, escolhas, decisões. A vontade dele. Dele, né? Não pede um aconselhamento, né? Só busca o pastor depois que já estourou. Mas não consulta o Senhor. Não consulta. Não justamente. Consulta. Eu brinco muito com isso, eu falo assim, que tem pessoas que são igual crianças. Vai pro banheiro, né? Aí depois que termina, pai! Justamente. Aí vai o Senhor limpar. Deus vai e limpa. E Deus é amoroso, Ele vai e limpa. Aí dali a pouco, pai! De novo, né? Tem jeito. Tem que ser adulto, tem que amadurecer, né? Tem. Agora, por outro lado, né, há circunstâncias, eu me lembro de Jó, por exemplo, né, que há aquela polêmica, algumas vertentes dizem que Jó tinha que ter um pecado para ele passar a tempestade que ele passou, né? Eu sei que há uma vertente, mas a interpretação da maioria dos teólogos entende que foi uma permissão de Deus aquela aprovação de Jó. Eu entendo que foi uma aprovação aquilo ali, né? Sim. Uma tempestade. Mas é uma aprovação. Isso. Né? Ele foi provado. Mas Deus, aprovado, mas né? Deus estava no controle. Deus não perdeu o controle sobre a situação. É a vantagem permissiva e eletiva de Deus. Exatamente. Não é o presbiterianismo aí de novo. Ou puxando, Mas sempre vai existir, gente. Não tem porquê, não. Agora, quando você... No mundo tem aflições. A relação de causa e efeito entre problema... justamente. Aí porque as pessoas falam assim, não, se Jó sofreu... Ele tinha que ter feito alguma... Porque a teologia da época era essa, né? Se você está sofrendo, porque tem alguma causa. E às vezes é Deus permitindo mesmo. Vai permitir. Sim, tem situações... Provação tem situações, você não está em disciplina, você não está com pecado, Deus diz, meu amigo, eu estou te provando mesmo. A fé. Vamos lá. É a tempestade. E tem um print que eu gostaria que a gente visse agora sobre tempestade, né? Que eu achei muito legal e gostaria de compartilhar com vocês. Valorize as pessoas que ficam com você durante a tempestade, porque em dia de sol... qualquer praia fica cheia. Isso é boa. Eu achei sensacional. Mas é mesmo, né? Dia de sol, meu filho, tá todo mundo perto, né? Nada festa. Por isso que eu acho que é Eclesiastes que fala... Melhor o luto, né? Melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Da festa, fala também. É onde que você reconhece os amigos, né? Que a festa... E é Provérbios que fala, né? Que na angústia se faz... Como é que é? Em todo tempo ama um amigo, mas na angústia se faz o amigo. O irmão, né? O irmão. Em todo tempo ama amigo, mas na angústia se faz o irmão. Porque, sabe, é muito sério, porque tem momentos da vida da gente que a gente está passando um perrengue,
E a maioria das pessoas se afasta, cara. Ele fala assim, meu amigo, as pessoas falam assim, só Deus vai te ajudar. Já pulou fora. Às vezes Deus vai te ajudar usando você. Agora, isso também, Cássio, a gente tem que... As pessoas têm dificuldade também de identificar os vínculos que elas fazem durante a vida delas, né? As pessoas confundem amigos com colegas, né? Porque tem vínculos. Você vê que Jesus também ele tinha essa clareza. Ele tinha a família, que inclusive ele falou assim, não é minha família. A família é aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso. Você vê que ele era colérico. Então, ele era muito assertivo, né? Sim. Então, ele tinha os discípulos, que eram os colegas, né? E desses colegas, ele tira 3 para ser amigos. Mais próximos. E dentro desses 3 tinha parentes, né? Porque tinha irmão e primo. Então, assim, nós temos que saber os vínculos. Porque esses que fogem, esses que saem fora... Tiago? Você está falando dos 3? Tiago e João. João. Um irmão e um primo. Os que fogem não são amigos. É simples assim. Agora, eu penso também, como a Maria falou, a questão de você criar isso. Eu sempre falo assim no público, gente, você tem a turma da pizza, você tem a turma do futebol, mas você precisa arrumar aquela turma de joelho no chão, amigo. Sim. Se você não criar essa turma, na hora que vier a tempestade, a turma da pizza, a turma da pizza. A turma do futebol, a turma do futebol. Você precisa criar um vínculo com a pessoa que está ali, na hora que o pau quebrar, a turma de joelho no chão, que pega a sua causa. Sim. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque a gente tem uma tendência a ficar só com a da pizza e a turma do futebol. Sabe o que é? Vem a tempestade. Mas cadê a turma que você criou aquele laço? Aquela turma que não é da pizza, não é do futebol, mas aquela turma que vira com você à noite. Mas você precisa criar isso também. Sim. Criar esses vínculos. Porque criar esses vínculos aqui também te chama por responsabilidade de estar junto. É reciprocidade. Não é? De virar a noite com eles. Mas virar a noite, amiga, é complicado, né? A turma fala assim, vamos ali para a vigília? Aí, aí sabe o que é? Então você não quer nada, amigo. Churrasco quer. Justamente. Então, assim, igual ela falou, você tem que criar essa turma que tem o joelho no chão, mas você tem que estar junto com eles. Olha, vamos para a vigília hoje? Você vai junto. Sim. Vamos para a reunião de oração? Agora, na igreja, vamos junto. A gente tem que, como pastores, criar situações ou propiciar que as pessoas criem isso. Porque no culto geral da igreja, né, pensando na sede, são milhares de pessoas, mas nas igrejas menores, na sua 500, eu não sei quantos tem no Santa Mônica, né? Lá em Lagoa Santa são 700. Não é o momento para você criar esses vínculos mais íntimos. Não. Tem que ser um pequeno grupo. E nem sempre o irmão em Cristo da congregação é o seu amigo. Às vezes um amigo é de outra congregação. Com certeza. Né? Não tem que estar ali dentro de Lagoinha para ser seu amigo, não. Agora, eu também costumo dizer o seguinte, os melhores amigos, a da base, geralmente é lá da sua juventude. Né? Não é que você vai formar depois, já de uma certa idade, porque depois de certa idade, eles já se chegam por interesses. Não interesseiros, mas por interesses em comum. Agora, os amigos da juventude, eles cresceram com você. Lá ninguém era ninguém. O Leozão não era pastor. É isso aí. Não era, entendeu? É uma amizade mais pura. E ela vem com uma base também melhor. Eu estava vendo um negócio de um empreendedor. Ele falou o seguinte, olha, a maior erro das pessoas é abandonar o pessoal quando você forma o 2º grau. Sim. Não abandona não, porque esse pessoal amanhã vai estar na ponta da empresa, na outra empresa. Sim. E você vai estar ligado a essas pessoas que amanhã... Ele falou assim, o maior erro é você abandonar esse pessoal que formou com você. Ele diz, mantém a amizade. Esse empreendedor falando, mantém a amizade. Esse pessoal que vai estar na ponta amanhã das empresas. Eu tenho amigas, assim, de 40 anos, gente. Eu tinha, né... Eu não vou falar. Né? Mas assim... Quase que ela entregou a idade. Quase que ela falou, quase. Mas assim, inclusive a gente faz um encontro, né, ela é anual. recém-nascida no aniversário. A gente faz um encontro anual, assim, para não perder. Se encontram? Mas é legal, em 2018, foram 2 situações muito interessantes que aconteceram comigo. Eu estudei num colégio que criou-se um grupo das pessoas que eram da minha sala na 6ª série, antiga 6ª série. Sim. Né? E também do pessoal do quartel, a gente tinha 18 anos, né, que criou o grupo do pessoal do quartel. E aí a gente começa a lembrar das pessoas, é muito interessante. Você resgata, né? Sim. E esses encontros é muito legal, assim, de você ver também as conquistas, né? Passar o sofrimento, né? Eu, viúva 2 vezes, foi essas amigas que acolheram. Seguraram o tranco, né? Que vivenciaram as filhas nascendo e tudo, e vem junto.
Meu Deus. 40 anos. O legal de encontro de homem, eu não sei se o Leozão tem essa possibilidade, mas a gente pega as fotos e começa assim, agora dá pra saber quem pintou o cabelo, quem não pintou. É isso aí. Que você pega os... É isso aí. Tem uns cabelos brancos, tem uns cabelos pretinhos. É isso mesmo. Vai enganar quem? Vai enganar quem? E é a maldade. Eu não sei, porque dizem que o homem, assim, por exemplo, eu fico zoando com o Leozão, normalmente eu não zoo com as irmãs, mas com os homens eu zoo. Isso dá moriar mesmo. Hã? Isso dá moriar. Dá moriar, clínica da alma, tudo que tem. Isso mesmo. Eu tenho até conseguir um voucher com a Zenete lá para mandar algumas pessoas que eu estou zoando. Mas é verdade, Maria, assim, que entre homens as relações de amizade são mais escancaradas, assim, mais avacalhadas. Né? É mais escrachado mesmo. Mais escrachado. Você tá gordo, você tá careca. Mas não afeta o homem. Não ofende, né? Não ofende. No caso, o homem, ele não ofende com essas cultural, coisas. Você acha? O homem já ofende com questões de outros valores. Outros valores. Né? A mulher quando mexe com a hombridade dele, aí é complicado. Agora, o corpo, não. Tá nem aí. Né? Agora, a mulher já é diferente. Você tem... Falou. Agora é interessante, porque essa questão de liberdade de homem, a gente está vendo a sociedade que eu falei do mimimi, que é muito sério. Porque às vezes você brincava com seus amigos e falava coisas que hoje você não pode falar, que se você falar... Não é nem um amigo que fica ofendido, alguém que está ouvindo... Isso. Compra a briga. Exatamente. Compra a briga da pessoa. É difícil, né? Porque... Tanta coisa que nós vivenciamos quando crianças, que hoje é bullying, mas nós... Vivenciamos, passamos, vencemos. Hoje tem um nome chamado resiliência, né? Resiliência, né? Eu nem sei como é que era chamar na época. Não, acho que não existia resiliência. Não tinha um nome que a gente passava. A gente era resiliente. Com certeza. Muito, viu, filho? E muito. Mas era a forma da gente sobreviver, cara. Você tinha que ser forte. Você tinha que criar estrutura. Sim, sim. Não era fácil. Eu, por exemplo, esse colégio que eu estudei era um colégio de elite. Eu fui estudar só porque eu tinha bolsa de estudo. Eu era o pobre do colégio. Não podia ficar com mimimi. Eu era o único que ia de ônibus para o colégio. Às vezes eu ia a pé para economizar dinheiro para comer lanche na cantina. Você ia de quichute, o outro ia com All-Star? Eu ia de quichute, o outro ia... Naquela época só não tinha tênis importado. Assim, tênis importado era importado mesmo. E a família muito ricas, eles tinham mesmo All-Star. Então eu era o pobre. Cara, isso foi bom para mim, para fortalecer. Claro. Sabe, aprender a lidar com as pessoas. E valorizar. Isso. E valorizava muito minha família, valoriza até hoje. Isso. Né? Mas essa capacidade da resiliência. Hoje não. Não, você tem a inclusão. Não, tadinho. Não é tadinho nada. Tadinho. A vida é isso aí, cara. Sim, tem que aprender. Realidade, o mundo, gente, o mundo é cruel. O sistema é pesado. O sistema te engole. Se você não for forte, né? Te engole. Exatamente. Tem que ser resiliente. Bom, vamos falar em mundo, vamos falar de HQ de quadrinhos. Olha que interessante aí o que fizeram com Jesus. Jesus Cristo é o novo super-herói da DC. A DC divulgou recentemente quais os lançamentos para 2019, esse ano, né? E no mês que vem, em março, será publicado pelo selo Vertigo a revista Second Coming, Segunda Vinda. Falando, obviamente, de Jesus, né? Segundo a editora, a história mostra Jesus Cristo sendo enviado para a Terra em uma, abre aspas, missão sagrada para aprender a ser o verdadeiro Messias da humanidade. Olha só, hein? Aprender a ser? Aí, ele trabalhará ao lado de quem? Do Sandman, Homem-Sol, né? Uma versão do Superman desse universo alternativo. Quando Cristo retornar à Terra, né, fica chocado ao descobrir como sua mensagem foi distorcida pela humanidade. Se prepara para arrumar as coisas, né, diz o release da editora. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu acho perigoso esse tipo de coisa, cara. Eu acho. Ali tem coisas sutis ali, viu? Desconstruções. Aprender, desconstrução. Ficou chocado. Eu acho que o negócio ali é complicado. Refazer, quer dizer, como é que refazer? Porque eu acho que ali está complicado. Porque ali dá entrelinhas ali, você pode puxar agora para várias facetas ali. E coloca ele como mais um super-herói, né? Mais um. Do lado de quem? Do Sam mesmo lá. Ué, mas nossa, ali está complicado. Quem que é esse pessoal? Gente boa? Conhecido seu? Quem? Quem? Não, mas isso é polêmico, sabe? Eu lembro que o ano passado, né, teve até uma polêmica com o pastor Richard. Ele usou eu lembro. A turma da Mônica. Né? E teve muita gente que criticou. Porque é delicado, né? Você entra no mundo das artes, no mundo dos quadrinhos, né? Você mexe com Agora, valores, eu lembro né? de uma fala de Jesus que... Me ajuda aí, pastor. Alguém estava orando em nome dele. Aí os discípulos
falaram... Aí ele fala assim, quem é... Como é que é? Quem não é contra mim... Não, quem não é por mim... Não, Quem comigo não junta, espalha. Espalha. Mas eu estava usando... Porque eles não queriam que... porque eles não seguem conosco. Isso, não seguem conosco. Aí, nessas questões, eu fico pensando até que ponto Deus não pode usar disso também, porque, de alguma forma, está levando... O que você acha? No nosso contexto da MPC, não sei se você lembra, falava assim... Viver no... Como é que era? O lema era... Alcançando o Evangelho de Cristo, não é isso? Não, é viver no contexto, mas sempre firmado na âncora. Então você tinha que contextualizar, mas não podia perder a base. E isso que era o lema. Então a gente ia para a igreja de bermuda, lembra daquela confusão toda, não podia ir de bermuda, Mas a MPC sempre teve se lembra, vivendo no contexto da época, contextualizando... MPC é uma cidade para Cristo? Igual Alberto? Marcelo Alberto. Então, mas ele falava assim, mas você não pode perder a âncora. O detalhe é quando você quer contextualizar sem um fundamento. Sim. Então você se torna mais um. Então, quando você perde a essência, contextualizar sempre. Mas está firmada onde? É uma discussão longa, né? Essa questão do meio e mensagem. Justamente. Até que ponto o meio compromete a mensagem. A mensagem. Esse é o detalhe, né? Então, eu penso o seguinte, Jesus pode usar qualquer um. Até usou Satanás para fazer a obra dele em Jó. Usou uma mula para falar com Balaão e usou na boca do Nosó para corrigir o povo dele. Então, a gente tem que abrir essa visão aí. Mas aí entra o detalhe. Vai culminar com quem está no controle, com que propósito. O detalhe é esse. Eu já vi muitas coisas acontecer. O espírito da coisa, né? Qual é a motivação? O que vem por trás do espírito? Eu vi muitas coisas contextualizando, mas o que está vindo por trás é um espírito totalmente contrário. Deixa eu dar um exemplo aqui. Coloca esse print aí da ceia do Senhor, que aí eu vou tentar botar mais pimenta nessa comida aqui. Coloca aí. Erros eclesiásticos, 2 pontos. Proibição na ceia do Senhor. Dando prosseguimento à série Erros Eclesiásticos, desta feita iremos falar sobre a prática que há em certas igrejas evangélicas de proibir que os membros de outras denominações cristãs participem da ceia do Senhor. Afinal, esse impedimento é bíblico? É o que vamos ver. E a matéria do Gospel Prime, que o João Paulo Souza fala, daquelas questões, ceia restrita, ceia aberta, porque há igrejas cristãs evangélicas que a ceia, você quer participar da ceia, você participa. Tem igreja que só pode para os membros da igreja. Tem igreja que só pode para os membros da igreja em comunhão com a igreja, que não estão na disciplina ou que estão dizimando. Agora, tem igreja, fora do Brasil, por exemplo, que faz ceia. Por exemplo, não usa o suco de uva em pão. Usa outra bebida. Vocês entende? E aí? Eu penso o seguinte, eu lembro uma vez um pastor, ele está numa denominação, não vou falar, e na hora que ele foi servir a ceia, pulou ele, não é? Pegou a ceia, estava aqui. Saltou. Aí ele falou assim, não, meu amigo, essa ceia aqui de quem? É da igreja do Senhor. É do Senhor, então essa eu pego. A ceia é do Senhor, não é da dominação. Ele falou, essa ceia é de quem? É do Senhor ou é da denominação? Aí o diácono falou assim, é do Senhor, então essa é do Senhor, essa eu vou participar. E pegou. Entende? Eu acho que quando a gente perde a essência, qual que é, de fato, qual que é a função da ceia? Da ceia. Porque Jesus na ceia lá também, ele serviu. E o critério é de quem? De quem está servindo ou da própria pessoa? Porque é isso que eu estou dizendo. Então, isso que eu estou dizendo. Então é o seguinte, quando Jesus estava servindo a ceia, ele pegou o pão, molhou. Naquela época, você quando molhava o pão, a pessoa especial diz, juro isso aqui, está em tempo. Entende? Então a ceia tem vários contextos. Aí você também serviu o inimigo, o cara que vai te caluniar. Então, acho que perderam muito o contexto da ceia. E o problema é de quem está bebendo e comendo. Não, e por isso a própria palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. O cara fica olhando. Tem como eu. Aí a pessoa fica olhando, aquele irmão não tomou ceia, não. O outro não tomou ceia, mas não olha para ele. Não é da sua conta, justamente. Então, acho que quando a gente voltar para a Bíblia e ver, de fato, quando Jesus serviu a ceia ali, o que aconteceu ali naquele momento? Né? Então, está querendo mudar muita coisa. E, de fato, a coisa é muito simples. É muito simples. Vamos ver o Evangelho. Vamos dar conta do dia a dia e pronto. Aí a gente não dá conta do dia a dia. E quer inventar moda? Né? Igual eu lembro na época, vai servir vinho ou é suco? Eu falei, meu irmão, preguiça, hein? Não falei aqui. A questão do vinho é porque hoje tem isso cuidado, porque existem irmãos etílicos, né? Mas eu estou dizendo, então isso eu estou dizendo. Então, qual que é? Mais prudente. Eu estou pensando em quê, então?
Agora, a ceia é uma mesa de amor. Claro que é. Mas eu vou dizendo, perder a essência isso. Né? Fica preocupado, de disciplinar e tudo. Quem vai participar errado, o problema é da própria pessoa, né? Você orienta. Você orienta. Tem que falar agora. Vocês estão ouvindo a musiquinha, né? Quer dizer que nós temos essa musiquinha de quê? É pra terminar o programa. Achei que era pra gente cantar junto. Não. Os pouquinhos. Nós obrigado, Maria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você de casa que participou do nosso bate-papo. Um grande beijo. Eu te espero no próximo programa. 12h15. Um abração. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.